agora, Frente a Frente na sua Rádio JJ. A sua rádio. Um programa com temas variados: família, trabalho, sociedade, escola, faculdade, filantropia e igreja. Participação especial de convidados e ouvintes. Frente a Frente com Jair Pinheiro. Podcast Fim de Tarde. Frente a Frente com Jair Pinheiro. Olá, gente, muito bom dia. São 10 horas mais 5 minutinhos, 10:05 deste 8º dia do mês 9 do ano 2025. Uma segunda-feira que Deus preparou para mim gratuitamente e para você também, nem cobrou nada, porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom, não é verdade? É mais um dia de Frente a Frente, mais um podcast para que você possa participar com a gente, bater aquele papo, interagir, falando de coisas boas, falando de igreja, falando de Deus. Esse é o nosso objetivo, né? Estamos aqui em nome do Supermercado Compre Fácil, Contabilidade Cruz, Saron Imóveis e também Bela Visão Expert. Em nome desses anunciantes, vamos juntos até às 11 horas, 11h30, meio-dia. A hora que começar a cheirar um almoço aí, a gente para o programa para almoçar, né? Estou por aqui com o pastor Marcos, o meu pastor dirigente da Igreja Só o Senhor é Deus, do Jardim Progresso, prefeito do bairro da Praça também. Pastor Marcos, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, irmão Jair, a paz do Senhor, bom dia para cada ouvinte. Que Deus venha abençoar aí o início dessa semana e que você venha aproveitar bem essa programação aí, estando junto conosco, mandando teus comentários, suas perguntas, né? Vai estar conosco aí um pastor abençoado e assim Deus vai estar edificando a tua vida e a tua casa através da palavra de Deus, amém? Amém, amém. Venha com a gente, estamos ao vivo já pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram e você pode mandar o seu recadinho aí, mandar as suas perguntas, como o pastor Marcos já falou, tanto pelo Face como pelo YouTube, quanto pelo Instagram ou pelo app da sua rádio, que está disponível no 48996-340353, disponível para Android e iOS também, a possibilidade de você abaixar o seu aplicativo no seu celular e ter a rádio 24 horas na palma da sua mão. Venha com a gente, convidado para estar com a gente hoje frente a frente, meu amigo de longas datas, faz alguns aninhos que a gente se conhece, né? Mas estava há muito tempo sem se ver. Pastor Cristian Zunino, de São João Batista. Pai do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor, irmão Jair, né? Paz do Senhor, pastor Marcos, né? Uma alegria poder estar aqui com vocês. A gente já tinha sonhado com esse dia há muito tempo atrás, né? É verdade. Mas infelizmente acabou não acontecendo e a gente entende, né? Que tudo há um tempo estabelecido por Deus, né? Amém. Então chegou o tempo, glórias a Deus, estamos aqui. Obrigado. Perfeito, então. Você pode participar com a gente. Nós vamos aqui levantar vários temas hoje durante o programa e dentro desses temas você pode participar também, dar a sua opinião. Um abraço a todos que estão conectados aí. Já estou vendo aí os aparelhinhos já entrando aí. Meu amigo Dorival dos Santos já está lá em Balneário Pissarra, né, Dorival? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Minha amiga Yara de Terra Nova, pessoal das facções aí já estão conectados, né? Não é facção, né, gente? É facções, né? E o pessoal que já está aí participando com a gente aí nesta manhã, pode mandar o seu recadinho que a gente já vai participar. Pastor Marcos, como é que foi o final de semana aí na igreja da Só o Senhor é Deus? Quem esteve pregando lá, faz uma fofoca aí para nós. Como diz o Orival chama nós de fofoqueiro. A irmã, eu não lembro do nome dela agora, a irmã que pregou, mas era ali da congregação da Arca da Aliança, né? Pregou para grupo de criança. Zilda. Onde foi com a participação do grupo de criança, filho de Davi. Mas foi uma benção, foi uma maravilha, Deus nos deu um presente, né? Em breve aí o pessoal vai ficar sabendo aí do irmão, presente? Do irmão que foi congregar. Não vão ficar com raiva de mim, irmão. Eu não faço convite para ninguém para deixar do ministério e congregar conosco. Tá? Você não pesca em aquário, né, mano? Não. Eu sempre falo, não vai pela emoção. Problema lá também tem, né? Problema lá também tem. Só que tem um abraço, né? Exatamente. Aí um abraço aqui e o outro abraça lá, né? Perfeito. Pastor Cristian, conta um pouquinho do pastor Cristian para nós, quem é o Cristian, até para os nossos ouvintes conhecer, o senhor que esteve junto com a gente na Igreja Batista da Esperança, né, do nosso apóstolo Luiz, né, que já partiu também na época do Covid, né? Sim. Mas foi uma época boa, uma época de crescimento, uma época de muitos face a face com Deus, né? Exatamente. A gente chorou muito, se abraçou muito, vivemos a presença de Deus radiantemente. Conta um pouquinho da história do começo do pastor Cristian pra gente aí. Pastor Christian hoje tem 50 anos, né? Não. Tem, Marcos? Não tem. Nasci em maio de 75 na cidade de Brusque, né?
e família muito católica, né? Desde criança, ensinado aí na missa, no domingo de manhã, e já cedo ali com 8 anos de idade, servindo a Deus como coroinha do padre, né? Olha que legal. Então já ali com 8 aninhos de idade, já Qual a igreja de Brusque? Tocando. Na verdade, só nasci na cidade de Brusque, né? Mas é sempre São João Batista, né? Você ajudava o... Padre Luiz Bertotti, Padre Egídio Bertotti. E o... como é que é o nome daquele que era escoteiro? Padre Edgar. Não pegasse Padre Edgar? Padre Edgar eu conheci, mas não servia ele, certo, né? Mas conheci ele, inclusive peguei carona com ele, tudo. Perfeito. Né? E também ali nos grupos da irmã Célia e irmã Terezinha, né? Participava. Cheguei a tocar violão no grupo de jovens na cidade de São João Batista. E depois, com 16, 17 anos de idade, eu com uma bicicleta, eu ia todos os sábados tocar violão no grupo de jovens da Igreja Católica em Nova Trento. Olha só. E eu não sabia que eu iria ser pastor em Nova Trento anos depois, né? Foi lá que o senhor te pegou em Nova Trento? Na verdade, em 1996, eu queria ter uma namorada. E aí minha mãe trabalhou de cupido, apresentou a minha futura esposa, né, Patrícia, que era batista, já se converteu aos 11 anos de idade. Ela esteve aqui, né, na rádio, alguns dias. Muito querida. E aí, para poder namorar com ela, eu tive que frequentar a igreja dela, né? Viu? E aí, em 1996, frequentando a Igreja Batista da Esperança, em São João Batista, ali, eu tive meu primeiro encontro com Deus. Ali eu comecei a passar por um processo de novo nascimento. E foi no meu encontro face a face com Deus, anos depois, aí onde eu digo que realmente houve uma mudança de chave, né? Assim como o irmão participou do Esse encontro é fantástico. Esse encontro mudou a minha vida completamente. Ali eu recebi a promessa que eu iria ser pastor e que Deus ia fazer grandes coisas na minha vida, e foi realmente uma mudança de chave. Foi para a igreja para arrumar a namorada e o senhor pegou ele. Pastor Jairo Paiva, um abraço, querido. Um abraço para sua esposa também, né? E missionária Enodita e Donita. Meu Deus, é difícil o nome dessa mulher, né, pastor? Só o senhor mesmo. Pastor Jairo, ele diz: bom dia, graça e paz a todos. Um abraço a todo o pessoal que está aí no Instagram, no Face. Já vou mandar um recadinho para todo mundo aí. Pastor Marcos, qual a curiosidade do... Não, ele falou ali que foi para conhecer a Deus através da esposa dele, né? Que foi para atrás dela para namorar. E nós fizemos isso no passado, né? Né? Quantas coisas nós fizemos, Meu né? Deus. Como diz a minha mãe, comprasse um porquinho para dar pro o camarada que queria namorar a guria, para saber me matar, só pegava um pouco de volta. Não deu certo, primeiro porco. Agora, já contaram de vocês, eu vou ter que contar a minha também, né? Sim. A minha não foi muito boa. E a dele ainda foi na igreja, mas eu fui cigarro. Não fumava, nunca gostei de cigarro. E na época famosa, não é na época do Christian, né? Não, o Christian tá com 50, a gente olha pra ele, pensa que ele tem 18, mas é 50. É da nossa também, 58, 50. Cigarro era na época de fazer um mas na época, o cigarro mais caro que existia era o Wilton, o Chanceler e o Charme. Aí tinha o Continente, o Hollywood, aquela coisa toda, mas aquilo era comum. Agora, quem fumava um Charme, um Wilton, era o cara, né? Ele era fininho, compridão, né? Como nós tinha comércio, eu escondido, botei uma carteira no bolso pra fazer uma média com a namorada, com a futura, com a pretendente, né? Ela fumava. Então vou levar um cigarro, que ela vai vir pedir o cigarro e eu vou dar um chanceler pra ela, né? Aí já peguei o isqueiro e já acendi o cigarro pra ela. Entendeu? Peguei um pra mim também. O que aconteceu? Nunca tinha fumado. Me afoguei pra fumar o vexame. Me afoguei com aquela fumaça. E o namoro também não deu certo. Mas olha só quanta fofoca nós estamos fazendo aqui. Não conta pra ninguém aí, pessoal. É só pra nós aqui. Eu fui seminarista, estudei em Azambuja, em Brusque, né? Estudei em Azambuja lá, quase fui padre, né? E depois fui pro seminário. A Igreja Batista da Esperança hoje continua firme em São João Batista, tá no comando do filho do apóstolo. Ela continua firme e hoje ela é pastorada pelo pastor Everton, né, que inclusive é primo da minha esposa, que casou com a filha do apóstolo Luiz Carlos, que é a Amanda, né? A Amanda, sim. Então hoje a Amanda e o Everton, pastor Everton, os dois aqui estão à frente da Igreja Batista da Esperança em São João Batista. Continua no mesmo lugar lá? No mesmo lugar. No segundo prédio lá? Isso, exatamente. Onde a gente congregava lá, né? Mesmo local. Eu saí da Igreja Batista quando eu me casei com a Débora e fui para a Assembleia de Deus. 14 anos na Assembleia de Deus. Mas eu
sentia muita falta, pastor Marcos, e até mandar um abraço aqui para o seu pastor presidente, pastor Emerson, né, que está sempre aí na sintonia da gente. Eu sempre senti falta nessas grandes igrejas nossas aqui, deste encontro face a face com Deus. São 3 dias, pastor Marcos, onde a gente fica num retiro totalmente retirado de tudo, né? Tanto é que a gente não pode nem conversar, né? Um com o outro, a gente vai escovar os dentes, vai deitar e a gente não conversa com o amigo do lado. Almoça frente a frente com o pessoal e existe uma recomendação para ninguém falar, para que a gente realmente tenha um encontro com Deus. E ali há as ministrações de vários pastores, é algo tremendo, né, Christian? Exatamente. Desculpa a liberdade aqui de chamar de Christian, né? Fica à vontade. Mas, pastor Christian, é um momento fantástico que a gente vive, né? A gente sai de lá transformado, né? Eu costumo dizer assim que uma força de expressão, né? Pode ser considerado uma hipérbole, mas eu cresci acho que 10 anos em 3 dias, né? Porque tamanho o impacto que a gente recebe nesses 3 dias. É fantástico. É algo que a carne sente, a carne treme, né? Sim. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da igreja. O nosso tema aqui hoje é levantar essa questão das igrejas preparadas para receber as famílias, as igrejas que matam muitas vezes as famílias, né? Que a gente viveu isso durante muito tempo. E o senhor estava fazendo um relatório aqui fora do ar, que eu vou até fazer uma fofoca pro povo aqui, né, Marcos? Vamos fofocar um pouquinho? Dorival, não está assistindo? Não, Dorival. Dorival diz que esse é um programa de rádio ou é um programa de fofoca? Ô Christian, você durante muito tempo, você viveu aí, você está com uma maratona também bem grande na igreja aí hoje, né? Como é que está essa questão hoje? Você ajuda 2 igrejas, você tem uma célula na sua casa, você teve um ministério. Sim. E esse ministério, você teve o encerramento desse ministério, que até é uma coisa meio inusitada, não sei se a gente pode tocar nesse assunto aqui, mas depois eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Mas eu queria ver hoje como é que está a rotina do pastor Christian hoje em relação ajudando as igrejas, da sogra, né? Sim. Na verdade, nós temos um ministério que completou ontem 11 anos, né? Dia 7 de setembro nós nascemos. É o ministério teu e da tua esposa. Isso, é um ministério Vinde às Águas, né? Que nasceu na garagem do pastor Oscar, né? Que faleceu agora fazem 2 anos e pouco. Pastor Oscar você conheceu. O homem da barba macia. Isso, né? Tinha barbudão assim, a barba branquinha. Nós ficamos muito tempo atuando na cidade de Nova Trento, mas... um pouquinho depois das eleições presidenciais, nós precisamos fechar o templo, não o ministério, né? Fechamos o templo na cidade de Nova Trento e a gente se transferiu para a cidade de São João Batista, que é onde eu resido atualmente, e no momento a gente reúne numa casa. O ministério reduziu, numericamente falando, e hoje não está num templo, está numa casa. No entanto, ele continua, ele nunca parou, né? Só porque se reúne numa casa nas sextas-feiras. O pastor Christian continua no violão? Continua tocando violão, né? Minha esposa ainda continua tocando teclado, mas atualmente ela está servindo aí num grupo de mulheres na cidade de Itapema, né? De tempos em tempos, uma vez por mês ela está ali. Certo. E você continua ajudando? E aí hoje os meus pais, né? O meu pai já praticamente está com 77 anos, ele já está em clima de jubilação. Então hoje eu ajudo ele e a minha mãe na cidade de Canelinha, a Igreja Batista Restaurando Amor. Os cultos acontecem ao domingo à noite, ao qual eu estou ministrando uma série ali, todos os domingos à noite, ministrando sobre vida com abundância. E eles têm uma filial aqui na cidade de Tijucas, onde os cultos acontecem no sábado à noite. Eu venho para cá de 15 em 15 dias ministrar. E também temos uma escola de estudo bíblico, que é a Escola de Fundamentos, né? Onde eu estou dando aula atualmente lá na cidade de Canelinha, nas quartas-feiras à noite. Pegou? Escola de Fundamento Bíblico. Isso. Falta muito nas nossas igrejas hoje, né, Marcos? Pastor Marcos. Hoje aí, eu vendo assim a conversa do pastor aí, vocês conversando, e assim, começando a falar no meu coração, e nós já entramos nisso aí e saímos fora. Mas você quer ver uma coisa? Quando nós fomos para a igreja, eu não nasci na igreja, nem passava perto de mim um dia eu entrar na igreja de crente. Passava assim, que queria jogar pedra na igreja? Porque a gente dizia que era católico e não ia na igreja católica. A maioria diz que é católico, mas não vai numa missa. Né? Também não dá ouvido que o padre fala. Né? Também tudo é uma verdade bem falada. E quando a gente vai para a igreja, e nós ouvimos isso, você já tem ouvido isso, quem sabe você já tem falado sobre isso, né? Aí a gente fala para o jovem, nós falamos para os nossos filhos, né? Ora para Deus preparar uma pessoa para ti, ora isso e aquilo. Aí eu vou fazer uma pergunta.
eu orei para ter minha esposa do meu lado? Eu não orei para ter a esposa minha do meu lado, né? Não foi. Nós se encontramos depois que eu fui para a igreja. O primeiro quem foi fui eu ainda para ajudar ainda, mais complicado, né? Mais complicado. Também não sei quem foi que orou para mim ir para a igreja. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmão? Porque já que nós estamos falando e vamos falar sobre isso, né? Hoje a gente sabe que tem pastores passando por isso e não sabe o que aconteceu com o filho, isso e aquilo. E lá em 1 Samuel capítulo 2, vai falar sobre o sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, que era o sacerdote, 2 filhos, era para ser exemplo. Estavam dentro da igreja, nasceram dentro do templo, tinham tudo para ser referência para que eles estavam fora. Pelo contrário, estavam impedindo as almas de vir no templo, né? E Deus se irrita com aquilo ali. E hoje a pessoa diz assim, ó, eu vou para a igreja, no casamento tá isso, eu não sou crente, eu nunca fui na igreja, eu nunca orei para ter minha esposa ou meu esposo. Mas é lá dentro que vocês vão se achar e vão se encontrar na presença de Deus. Nós temos aí exemplo aí que, né? Aí, ó, né? Tá meio coisa maluca do outro aí. Inclusive, ontem eu abordei uma moça num posto de gasolina, trabalha, como que chama, no caixa, né, do posto. E eu estava conversando com ela e ela falando que teve algumas desilusões amorosas e agora decidiu ficar em stand-by. Não quero mais, quero ficar quietinho no meu canto, não quero mais saber de homem. E aí eu pude dizer para ela, eu acredito que ainda o melhor lugar para se encontrar alguém é numa igreja, né? Porque nesse mundão aí fora, o que pode se esperar, né? Então, a igreja tem a chance de encontrar alguém ali que realmente está procurando mudar de vida, está procurando fazer a coisa certa, né? Procurando conhecer o caminho, andar no caminho. Então... O pastor Cristian Zonini, a pergunta é nesse interino de toda essa participação que o senhor tem dentro da igreja, sim, a família, que é a primeira igreja de Cristo, tem recebido espaço na sua vida? Com certeza, porque... Eu tenho um trabalho, né? Hoje eu tenho uma distribuidora, eu trabalho com distribuição de camas, colchões e produtos com tecnologia alternativa. Só que o meu horário é muito flexível, eu faço o meu horário. Então, segundas e sextas-feiras a minha esposa tem folga, então ela fica o dia todo em casa. No domingo e sábado à tarde ela fica o tempo todo em casa. Então a gente tem muito tempo junto, né? Praticamente... Durante as semanas, geralmente às 10 horas as nossas atividades externas encerram. Eu tenho compromisso de pegar a minha filha às 10 horas da noite todos os dias na escola. Então aquele tempo ali das 10 à meia-noite também a gente está em família. Então tem bastante tempo dedicado, bastante tempo, né? Mas o senhor também acredita que a igreja durante muito tempo ela abafou, ela, digamos assim, sufocou a família? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, reunião de obreiro, culto, ou o senhor acredita que a igreja não teve digamos assim, essa influência em muitas famílias que hoje sofrem, pastores que perderam seus filhos por muitas vezes querer obrigá-los a estar na igreja? O que eu acredito que aconteceu, né? Que aconteceu em muitos lugares, muitos pastores debaixo de uma visão espiritual de um grande mentor, por exemplo, que cresceu muito, e nós temos, né, inúmeros pastores a nível nacional, internacional, que cresceram muito, que se tornaram influência e homens de Deus realmente. E o que aconteceu, o que eu creio, né, que aconteceu, é que muitos pastores tentaram pegar uma visão pronta, uma visão engessada e aplicar nas suas igrejas, e isso pode funcionar. Só que se esse pastor ele perder a conexão com o Espírito Santo, ele pode realmente levar a igreja a uma série de compromissos ininterruptos. E se esses irmãos, esses membros da igreja não têm o conhecimento do Espírito Santo, não têm o conhecimento da palavra e desse princípio que a gente estava comentando aqui antes, né? 1 Timóteo 5, né? Que diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo, realmente essa pessoa pode se perder, né? Pode se perder. Eu posso dizer que eu quase me perdi. Só não me perdi porque Deus me salvou em tempos, né? Deus me deu esse entendimento. Eu me lembro que eu fui convidado para pregar num casamento comunitário, né? Hoje em dia eu nunca mais vi casamento comunitário. Tá tendo? É verdade, né? Eu fui convidado para ministrar em mais de um casamento comunitário.
E num desses casamentos comunitários, Deus me deu essa palavra. E quando Deus me deu essa palavra, sabe quando a ficha cai, né? Quando eu percebi, poxa, quem não cuida dos seus negou a fé. E aí caiu a ficha. De lá para cá eu botei uma espécie de freio no meu ministério e eu estou o tempo todo me policiando. Não quer dizer que eu sou perfeito, que meus filhos são perfeitos, que o meu casamento é perfeito. Não é disso que eu estou falando. Mas de lá para cá eu venho sempre me policiando. Agora, os pastores que não receberam esse entendimento da parte de Deus ainda, podem sim andar num ritmo muito acelerado, deixar a família de lado e realmente o que a gente o que ensina o pastor Jackson, né, do Ministério Mevan de Itajaí, né? Ele escreveu um livro sobre a noiva adúltera, né? A noiva que casou com a igreja. Então tem muitos pastores que casam com a igreja quando na verdade ele já tem uma esposa, né? A esposa dele é aquela que ele fez a aliança, né? Há um exagero demasiado. Falta de equilíbrio, né? Família, tá ali a esposa, 2 filhas? Dois filhos, né? 2 filhos. Um menino, como é que é o nome dele? O Levi Marcos e a Anne Cristine. Anne Cristine. Ali. E a esposa tem um consultório? Ela trabalha numa clínica de estética. Na clínica de cidade de Canelinha. Na cidade de Canelinha. Perfeito. Pastor Marcos? Hoje a gente vai amadurecendo com a vida como diz o outro, vai apanhando dela, né? Que a maior faculdade é o deserto, né? É ser açoitado pelo Espírito Santo. E aí, como diz o pastor, a gente vai se policiando. Uma das coisas que não está sendo ensinada, não está sendo falado, pelo menos eu estou falando, né? Que nós temos que separar as coisas, separar a igreja de uma família. Eu sou pastor dentro da igreja, quando eu embarco, e isso eu fiz comigo, gente, dá certo, tá? Quando você entrar dentro do carro, deixa a igreja, deixa o problema da igreja, a irmã que brigou com o esposo, aquela cozarada, aquelas afrontas, deixa para não carretar a família que está junto, que às vezes nossos filhos estão ali sentados no banco de trás e fico vendo ali aquela conversa entre o pai, né, que é pastor, e a mãe, e aí fico falando daquilo dali, e aquilo dali o inimigo, aqueles espíritos ruins que estavam lá, a gente pega e dá carona para eles, abre a porta do carro, desembarca aqui comigo, leva para casa, bota dentro do quarto da gente, e aí vai sobrecarregando ali, chega no fim, isso é uma bomba, irmão. Só o diabo acendeu o estupim para estourar. E nós estamos vendo hoje, no dia dos atuais, nós estamos vendo pastores que são ungidos, né, com esse óleo de cozinha, né, porque nem ungido não é mais, derrama lá, tá na cabeça, e não tem estrutura, e aí estão escandalizando, aí se casam, separam, pegam outra, e aquela coisa, e Deus é amor, Deus não, ele é amor, mas é justiça também, né? Então temos que aprender a separar as coisas, irmão, né? Eu sou quadrado, mas também não pode ser tão burro também, né? Tem que separar porque, como diz o pastor, eu já tenho uma mulher, eu tenho uma esposa, né? Eu não preciso. E antes não, antes abraçava e era problema dali, problema daqui, e queria resolver, e os meus vão deixando de lado, né? E aí o inimigo aproveita tudo que ele quer, né? O sacerdote se afasta para ele poder entrar, né? Eli ficou cego, esqueceu das 2 tralhas que ele tinha, aqueles 2 filhos, né? E aí deu um problema muito sério, né? Eu acredito que ele até era um sacerdote que cuidava do tempo direito, tudo certinho. Mas talvez apegado demais ao sistema, esqueceu de olhar para os filhos. Mas uma coisa também, pastor e irmão Jair, né, que eu acredito que aconteceu com muita gente, eu pelo menos posso dizer que foi uma certa vítima disso, a falta de entendimento do que significa o reino de Deus. Porque um dos versículos que a gente mais ouviu na nossa vida ao longo da história é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente achava que colocar o reino de Deus em primeiro lugar era ter compromisso na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo. Se a família ficasse de lado, não tem problema. Afinal de contas, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu pensava isso. Eu acredito que, assim como eu, muita gente entendia dessa forma. E hoje, quando a gente para analisar o reino de Deus, né, como um reino mesmo, num reino, qual que é a principal coisa de um reino? É o rei, né? Então, o rei é a prioridade máxima, ou seja, a minha intimidade com o rei, o meu tempo de comunhão com o rei, o meu tempo de devocional com o rei. Maria escolheu a meia parte. Então, essa é a prioridade máxima, não tem nem atividade na igreja, é o meu tempo com ele, né? E no reino
O reino é formado do quê? De várias famílias. Sem várias famílias não tem um reino, né? E aí, se eu faço parte desse reino, qual que é a família mais importante desse reino? A minha família, né? E aí na minha família vem em primeiro lugar a minha esposa e depois os meus filhos. Só que eu não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas eu não tinha. Eu achava que colocar o reino de Deus em primeiro lugar era ter compromisso na igreja de segunda a segunda. E aí eu achava que estava arrombando. Sim. Né? E não estava. Ô pastor, eu tenho uma pergunta polêmica aqui pro senhor. Vamos lá, Espírito Santo nos ajuda. Quando a gente começou a anunciar que o senhor estaria aqui, deixa eu aqui primeiro mandar um abraço aqui pro meu amigo Dorival, tem vários abraços para mandar aqui, a irmã Rose também tá aqui, né? Essa irmã Rose aqui é pro ar, ô Dorival, que idade tem o Levi? 9 anos. O Levi tá no Instagram? Levi Zunino, pode ser ele? Levi Zunino, está no Instagram. Está no Instagram, assistindo a gente, né? Manda um beijo aí pra ele aqui nessa câmera aqui, ó, pô, filhão. O Levi nesse momento tá na escola, né? Mas... deve ser a mãe, então? Pode ser que seja a mãe. A mãe tá usando o Instagram do filho, né, mãe? Então tá certo. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Pastor Guilherme, graças a Deus por esta programação, por este dia e semana que se inicia. O Senhor conceda o melhor sempre em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, pastor. Um abraço para o senhor, para a irmã Valéria também, que estão acompanhando a gente. Pastor Guilherme. Pastor Guilherme é uma bênção, é o homem da fala doce, né? Eu brinco com ele porque ele fala doce. Jade Helena em São José. Bom dia, gente de Deus. Obrigado, Jade. Jade lá em São José acompanhando a gente. Ô, Dorival, esse vídeo da Rose é pro ar? Vamos botar o vídeo da Rose no ar aqui, então? Então pode ser, vamos botar o vídeo da Rose no ar aqui. Irmã Rose conhece a dupla Dorival e Rose? Não. Dorival e Rose lá eles cantaram por todas as igrejas aí no Brasil inteiro. E a minha amiga Rose teve, acho que só 6 AVC, tadinha. Vamos ver, vamos ouvir ela aqui. Deixa eu ver aqui. Ela não ouve, tá? Ela só... Deixa eu ver se ela vai falar aqui. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. É o Dorival que vai falar. Fala aí, Dorival. Senhor, estamos aqui, juntamente com a Morena hoje, tomando um cafezinho, né? Ela se acordou mais cedo hoje, tomando aquele cafezinho e assistindo o programa aí com vocês. Aí, como fala em família, nós dois estamos aqui em família, né? Aí. Reunidos e amando um ao outro e se cuidando um ao outro. Oi, pastor Jair, pastor Marcos. Deus abençoe, tá? A paz do Senhor, meus queridos. Saudade de vocês. Coisa linda, né? É isso aí, vamos que vamos. Bom dia, uma ótima semana. Cristian, você não conhece a história desse casal, mas a gente conhece. O Dorival e a Rose, eles têm vários CDs gravados, viajaram o Brasil inteiro louvando ao Senhor. E a Rose sofreu vários AVCs, hoje ela não escuta, né? E consegue ler aí, tu vê só que ela consegue falar, né? Mas ela não ouve nada. Eles são uma bênção de Deus, né? Eu tive o privilégio de ter a amizade deles. E que a gente se ama mais do que chocolate, né? Ele sempre diz isso. Obrigado, tá, querido? Deus abençoe sua vida. Quem tá com a gente também é a nossa querida Zildete. Zildete tá por aqui também, né, Zildete? Onde é que eu vi a Zildete? Eu vi a Zildete aqui agora. Onde é que anda a Zildete? Tá aqui. Alô, Zildete. Tá no chat? Tá chique, né, minha filha? Ah, não, tá no Face. Obrigado, tá, Zildete? Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Olha, o povo chegou aqui. Deixa eu botar naquela tela dali pra gente ver ali. Zildete, bom dia, paz do Senhor Jesus. Adair Costa, homem do apresentador do Socorrendo Almas hoje à noite. A paz do Senhor, pastor Marcos, estou aqui em Curitiba, ligadinho nessa programação. Maravilha, um abraço aí. Tá perto, um abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. O meu amigo André Altcenter Machado, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Deus abençoe essa programação. Forte abraço, pastor Marquinho, Jair, Deus abençoe, abraço a todos. André Altcenter vai fazer um programa aqui também, viu? Vai estrear um programa aqui no horário do Semear. Segunda-feira à noite, logo depois do Adair Costa. Deus está trabalhando. André Altcenter vai estar por aqui com a gente. Muito obrigado. Pastor Cristi, agora. O Alexandre me mandou essa pergunta, Alexandre é de Canelinha. Sim. O Alexandre me mandou essa pergunta aqui, então se não esquece de fazer essa pergunta para o pastor Juninho. São 2 perguntas em uma. Tem a ver com a atitude que o senhor tomou. O senhor se posicionou sendo um bolsonarista. Por isso perdeu vários membros de sua igreja. Consequentemente, o seu ministério veio a fechar. O senhor atribui o fechamento ou a parada do templo, como o senhor se refere,
a esta atitude que você teve estando do lado correto? E aí ele continua dizendo o seguinte. Segunda pergunta, pode ser? Você acredita que uma pessoa não, ou sendo, vamos fazer a pergunta ao contrário, né, Alexandre? Uma pessoa sendo petista, ela não pode ser católico, não pode ser evangélico, não ter religião? Se o senhor quer tocar nesse assunto, se o senhor prefere pular essa parte, podemos pular. Ou quer responder? Não tem problema, posso responder. Primeira pergunta em relação ao nosso ministério, né? O nosso ministério, o templo tivemos que tomar a decisão de fechar o templo. O senhor pagava aluguel? A gente pagava um aluguel, na época eram R$ 2.500, e o proprietário ele queria aumentar para 3.300, e nós já não estávamos conseguindo nem pagar o 2.500. A gente só conseguia pagar o 2.500 porque a gente alugou o espaço na frente do templo para um rapaz que colocou um negócio de caldo de cana e pastel, né, que está lá até os dias de hoje, né? O Secato, o irmão Secato, um abraço aí pro irmão Secato e o Jonathan, né? E por isso a gente conseguia pagar o aluguel com bastante esforço. Como o proprietário queria aumentar, a gente não ia mais ter condições de pagar. E aconteceu, isso coincidiu realmente naquele momento da política, né? 2018? Então acabou coincidindo tudo isso, né? Mas esse foi talvez um dos motivos principais. O senhor perdeu vários membros pelo seu posicionamento? Na verdade não são vários. Por quê? Porque o nosso ministério é pequeno, né? Nosso ministério é pequeno, com poucas pessoas, mas houve boatos realmente de pessoas serem de um outro lado, vamos dizer assim, né? Embora que não digo que esse foi o motivo principal, né? Enfim. E a segunda pergunta? A segunda pergunta, pode recapitular mesmo, por favor? Uma pessoa que é petista, ela não pode ser católica, não pode ser protestante, não pode ser evangélico, não pode ter religião. Eu acredito que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Todos nós, de uma certa forma, independente de partido político, independente de classe social, todos nós temos um ponto de ignorância em alguma área. Ninguém sabe tudo, né? Todos nós estamos prosseguindo para o alvo. Então, a questão de política é um assunto que o brasileiro em si ainda tem muito que aprender, né? Nós não tivemos... Eu tive a oportunidade de estudar 6 meses sobre esse assunto, ciência política, porque sou formado em administração de empresas. Mas quantos tiveram acesso a isso, né? E ainda assim, 6 meses não é nada, né? Então, muita gente hoje nem entende no Brasil, nem sabe o que é centro, o que é esquerda, o que é direita. Isso é uma ignorância muito grande, né? A questão toda é que existem filosofias partidárias que não estão de acordo com os princípios e valores bíblicos, né? E por isso uma grande parte dos cristãos hoje tendem de uma certa forma a inclinar para a direita, aqueles que conhecem melhor a Bíblia, porque são princípios e valores que estão um pouco mais alinhados com a Bíblia. Tu percebeu a classe dele responder, né? Tempo de ignorância. Pessoas que têm um tempo de ignorância. Como eu não sou um cara polido e não tenho a linha do pastor Cristo de ser um homem mais ponderado, eu vou direto ao ponto. Jamais um petista pode ser católico, pode ser evangélico, pode ter uma religião. Quem é PT não pode ter religião. Se você é petista, me desculpe você. Eu vou desligar a rádio. Desligue, que também a rádio não precisa de petista. Gente, não tem como você ser petista e você ser católico. Não tem como você ser petista e ser evangélico. Quem conhece a palavra de Deus, eu não estou com a minha aqui, ó. Tem 2 aqui, ó. Quem conhece a palavra de Deus não pode ser PT. De jeito nenhum. Por quê? Contra a família tradicional, o PT diz que pode casar homem com homem, mulher com mulher, né? O PT quer destruir a família, é favorável ao aborto. Então, quem é petista não pode dizer que é evangélico, que é católico, que é... Quero a sua opinião. No decorrer dos anos, né, a gente vai vendo falar sobre a ignorância. Tem pessoas que acham assim, uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem leitura, que era analfabeta, isso e aquilo.
Nossa geração lá atrás, os analfabetos eram mais inteligentes e mais temor. Sabia o que era direita e o que era esquerda, né? Jesus, quando foi crucificado, botaram 2 pessoas inteligentes, 2 bandidos, um na direita e um na esquerda. 2 pessoas inteligentes. Um se exaltou. Eu não preciso pelo lado direito. E o que estava na direita se humilhou. Nós estamos aqui... Até nisso, né, cara? Perfeita, né? 2 camaradinhos ignorantes, ó. E nós estamos aqui porque nós fizemos, mas esse não fez nada. Lembra de mim hoje. Aí o senhor lembrou dele, né? Mas eu queria falar uma coisa pro pastor, porque ele contou ali a passagem do templo dele ali e fechou. E tem uma coisa que a gente diz assim, mas por que aconteceu isso, né? Até lembrei do meu pastor presidente, que esse pastor nosso, o pastor Hermes, que está aí. Quando veio para cá, pagava aluguel em Zimbro. Chegaram a pagar 4.500 o aluguel, onde era a igreja. Esse pastor veio, foi lá, deu uma varrida na sujeira e foi procurar que tinha 2 terrenos que a igreja tinha perdido. Ele colocou um advogado, tudo por dentro da lei, tudo direitinho, ganhou os 2 terrenos, já construiu um templo. Então Deus tem um meio de trabalhar. Nós vimos uma passagem de Juiz, né? De Juízes 13, aonde que o anjo vem falar com a mulher, essa mulher vai falar com o esposo vai falar com Deus, vai perguntar, papapá, dá a metragem tudo certinho, como é que deveria criar o filho. Isso aqui está falando sobre Sansão, a maior máquina de guerra criada, né? Bem dizer, por Deus. E a gente, tem hora que a gente olha e a gente diz assim, por que aconteceu isso? Sansão foi criado dentro da risca, né? Pelo pai e pela mãe, criado dentro da risca. E a gente acha que Deus perdeu o controle. Não, estava tudo no propósito de Deus. Deus queria matar os inimigos. E Deus foi fazendo, foi levando, e nós achamos que nossa vida... Mas por que isso aí? Por que fechou o templo? Porque Deus tinha um propósito, tinha algo melhor para o pastor, né? Tem um templo melhor para o pastor, vai ter um terreno melhor para o pastor. Amém. Tudo isso para o pastor. E nós não entendemos, mas é tudo se preparando para chegar ao objetivo dele. Deus não destruiu através de Sansão. Sansão perdeu os 2 olhos, né? Perdeu a vida ali, mas os inimigos de Deus caiu por terra, né? E uma coisa que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que durante toda a sua vida, né? É verdade. Diz a Bíblia, né? Agora, um grande aprendizado que fica... E só a nata ruim estava ali naquele momento, né? Um grande eu posso dizer que eu tenho um ministério profético, né? Eu sou um profeta de Deus. E dentro do agir profético, ou da mensagem profética, eu acredito que uma das principais lições ou informações que Deus quer passar diante de uma situação como essa que eu vivi é levar o aprendizado aos cristãos que as pessoas são mais importantes do que o templo, né? Ainda hoje se valoriza muito a estrutura. A estrutura é importante, Hoje eu sofro muito por ver como as pessoas valorizam a estrutura. Eu vi uma ministração da pastora Thalita Pereira, né, que é uma pastora famosa hoje no Brasil, né, aquela igreja do amor, que hoje já tem em vários lugares. Ela ministrando lá nos Estados Unidos, as pessoas hoje escolhem o templo pelo nível do ar-condicionado, pela qualidade do painel de LED, pela qualidade do conforto do banco. Então a igreja da nossa geração, ela está nesse ponto, né? Onde as pessoas procuram o painel de LED, o conforto do banco, a qualidade do equipamento de som. E tá aí, onde é que está a unção, a presença do Espírito Santo, o evangelho puro? Então isso não é mais valorizado na nossa geração, né? Que pena, né? Então nós acreditamos, sim, o templo é importante. A estrutura é importante, mas nunca será mais importante do que o ser humano, né? Nunca mais. Então, eu tenho ministrado nas minhas palavras. Hoje se pega dinheiro de dízimo para pagar aluguel. E muitas vezes tem pastores passando necessidade. Os pastores que são assim o veículo principal pelo qual o ministério existe. Então, tá errado a prioridade. Eu posso ter o templo? Posso ter uma boa estrutura, com ar-condicionado, com painel de LED? Posso, e não tem nada de errado. Mas desde que os obreiros que estão à frente desse ministério tenham uma boa remuneração e possam dar uma vida digna para a sua família, né? Porque está escrito, né, em Timóteo, né, que os que trabalham no ensino da palavra são dignos de duplicada honra ou duplicados honorários, né? E às vezes a gente vê que as prioridades estão invertidas. Tem obreiros ali com dificuldade
e enquanto que estão priorizando nós temos irmãozinhos morando em piso sem cerâmica e dizimista fiel, né? Sim. E o pastor morando em mansão. Quer dizer, há uma disparidade muito grande. Isso é um assunto que a gente precisa abordar em breve também aqui, pastor Marcos. É justamente isso, né? Essa disparidade o conforto que vive os pastores, né? E digamos assim, muitas vezes a precariedade que vive o obreiro. Quem está usando o Instagram do Levi é a mamãe mesmo. Sou Pati aqui. Um abraço a todos. Quem está com a gente também é o Anderson, da Felicitar Marcenaria, Anderson Pontes, esposo da Marielle Aragão, que entrevistou sua esposa, da doutora Marielle, psicanalista, né? Que tem um programa aqui às quarta-feira. Obrigado, querida, pelo carinho. O Dorival dos Santos está discordando da gente, viu, né? Dorival está discordando da gente e ele não concorda com a nossa colocação que um petista não pode se considerar católico nem evangélico. O que tu me diz do Dorival? Eu não debato isso aí, já. Não, mas deixa eu só completar. Ele está dizendo o seguinte: não só o PT, e sim toda a esquerda. Não pode. Eu fui pregar no ministério, não vou falar, tempo atrás aí lá para Penha. Ministrei, foi uma benção, abraçaram, uma alma aceitou a Cristo, outro lá, e pá, aquela coisa toda. Aí fizeram um cachorro quente lá. Eu não sou muito chegado no cachorro quente também, já acho que Deus já trabalhou até ali. E chegou na hora do cachorro quente, na hora que eu vou cortar o pão, o pastor lá pegou e estava naquela época ali, né? Fervor e coisa, que ele era petista. Pai, eu já me retirei, o pão já foi pra mesa, eu já me retirei, já pronto, já acabou na hora, já entrou. E nem orou. Não é pra você estar aqui, nem pregar e mais nada. E acabou sendo minha esposa, pegou, tomou a frente e disse: mas o senhor sendo pastor, como é que o senhor vai fazer um troço desse? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, tem gente que quer me ligar o pão, então eu não posso fazer nada. Porque sabe que eu tô falando isso? Porque o Jair toca num dízimo. Eu tenho uma família que me considera, que me ama. Só que o camarada já teve na Itinga com nós, não aguentou, veio para ali, já ali de novo, eu querendo ajudar ele. Quando chega na hora que fala sobre o dízimo e a oferta, o diabo vai trabalhar na cabeça dele e ele se some, aí ele sai de novo. Porque na cabeça dele não pode se falar sobre dinheiro, mas não tem como manter uma estrutura, infelizmente, é muito triste, se não tiver dinheiro. O pastor pagava aluguel lá. Se não tiver entrada, como é que ele vai pagar o aluguel? Bom seria se nós fosse podre de rico, né? Eu sou voluntário da obra, ele é voluntário da obra, né? Então, bom seria se não precisasse tocar nisso aí. Só que, gente, pelo amor de Deus, gente, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a hora que dois servos lá, Ananias e Safira, faz aquela conversa ali, e o Pedro vai dizer para eles assim: não estava no poder de vocês? Então, a Bíblia não obriga. Ele não obriga, Deus não bota o revólver: olha, pastor, tu tens que dizimar. Eu, quando fui para a igreja, eu aceitei a Cristo, até hoje somos fiel a Deus, quero melhorar mais ainda a minha fidelidade com Ele, né? E não me arrependo, porque eu estou entregando na mão do pastor, na minha cabeça, os outros na cabeça dura, eu não sei. Eu estou entregando na mão de Deus, Ele pode rasgar, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer aquilo. Eu estou fazendo a Deus, dando a Deus. E mas Deus... o senhor não pede dízimo na sua igreja? Não, eu ensino de uma maneira diferente, né? Eu já falo... Nunca vi o senhor falar. Paga... Não, é porque a gente tem um culto de doutrina, então eu falo sempre: obreiro, eu quero um obreiro que esteja pagando a dívida lá fora, com a ficha limpa. Não adianta vir cá trazer o dízimo e eu... lá fora, né? Aí eu vou lá numa loja: pastor Marco, aqui lá, tu congrega o senhor, é obreiro, o senhor é obreiro. Pô, tá devendo, a gente tá aqui já não tem pão. Isso aí, eu acho horrível isso aí. Então paga tuas contas primeiro, depois se tu e Deus olhar se quer devolver para Deus o que é de Deus. Se não quiseres aí, então vai procurar outro lugar aí, porque tem tanto lugar, né? A esquerda gosta disso aí, né? Uma coisa que a gente está vivendo nos últimos dias também é essa falta de caráter, né, o Cristo? A gente tem... a pessoa deixa de ser, vamos supor assim, tem pessoas que separam, né? Ele acha que dentro da igreja ele tem que ser um santarrão, né, certinho, bonitinho, bem vestidinho, alinhadinho, tal, mas aí lá fora anda de qualquer maneira. E pastores também. Há 5 anos atrás, se você chegasse numa loja de Tijucas para comprar um carro e você dissesse que era pastor, eles nem passavam a tua ficha, né? Por quê? Foi uma coisa que os próprios pastores construíram, né? Isso, né? Dentro desse assunto aí, até que o pastor comentou também, aí só precisamos separar uma coisa, né? Existem pessoas realmente com problema de caráter que, tipo,
gastam mais do que recebem, compram o que não podem pagar. Tem a questão da soberba também, né, de querer viver um padrão de vida que está fora da sua realidade. Então tem muita gente vivendo isso e por isso hoje tem dívidas em tudo que é lugar, né? Essa é uma situação, mas existem também pessoas que não têm problema com caráter, mas foram vítimas, né, de uma traição, de uma sociedade que não deu certo, de uma empresa que quebrou. Eu mesmo fiz uma feira no supermercado Coque com os meus colchões há uns 5 anos atrás e levei um prejuízo de quase 100 mil reais na época. Jesus, né? E eu já era pastor, né? Isso, o meu nome foi parar no Serasa, né? E da minha empresa também. Então, eu tive culpa? Não tive, né? Aconteceu, né? Então, isso pode acontecer com qualquer um. Hoje eu estou correndo atrás, lutando para poder regularizar tudo isso. Mas eu não vou deixar de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eu não tive culpa disso acontecer. É diferente de uma situação de pessoas que fazem de maneira premeditada. Exatamente. É bem diferente. Hoje, já, para não voltar ali, eu vou entrar aí, já nunca toquei nisso. Você quer ver uma coisa? Porque ele diz assim, o pastor Marco é brabo, irmão. Eu fico assim, achando até engraçado, porque a pessoa não conhece a gente. Brabo eu era antes, irmão. Hoje... Agora dá pra ficar até do lado dele, abraçar. Não, Deus lapidou de um jeito, mas trabalhou na pedra, porque pensa no camarada pra saber trabalhar com pedra é Jesus, né? Eu fui fazer o primeiro galpão com madeira, nosso... né? eu fui fazer o primeiro galpão nosso, eu fui fazer... Olha se Deus não tivesse trabalhado na minha vida. O cara não tava mais respirando, né? Ah, Jesus. Tá? O primeiro galpão que eu fui fazer era 80 mil, tá, irmão? Já faz alguns anos atrás, tá? 80 mil era dinheiro. 80 mil na hora e 80 mil com a chave na minha mão. Eu depositei 80 mil na mão dele, tá? Na conta dele. 15 dias depois ele se some, tá? Me comeu 80 mil, tá? E era da igreja? Não, ele não é da igreja, ele é coisa ruim. Ele é policial, mas era policial. E aí ele me comeu 80 mil e esse homem, você acredita que ele aparece na minha frente? O pai dele veio na minha frente também, né? Ele vem, entra dentro do meu cercado e eu bato nas costas dele assim. A maior mudança que eu vejo em Deus na minha vida é quando eu vejo ele. Olha. Porque em outra época, um homem que dizia assim, ó, se o cara me deve, ele não vai tomar cerveja na minha frente. Primeiro ele me paga para eu tomar cerveja dele. Né? Verdade. E aí agora tu vê o camarada, ele foi lá em casa. Marquinho, parecia assim um amigo, sabe? Olha bem, Marquinho, tu não tens uma calapicita para dar para mim? Que eu queria levar pra minha neta, e eu olhando pra ele disse, miserável. Em outra época. Mas era só dentro, né? Tu ias comer a calapicita, sabe? Então é uma coisa, irmão, que nós não estamos isentos disso aí. Sim. Como diz o pastor, eu não sou culpado, sabe? Mas na hora eu vi Deus na minha vida, porque eu perdi. E sabe o que aconteceu? O filho dele, aí é Tijuca aí, o filho dele apavorado, né? Tinha uma van que puxava as crianças da escola, me viu ir lá pegar os meus netos, e aí me chamou e disse, pastor, se o senhor quiser botar na justiça, porque fosse outro, um cara ia botar na justiça, né? Se quiser botar na justiça, tá tudo no meu nome. A única coisa que eu vou dizer pro senhor, eu vou pagar R$10 por mês. Eu disse, não, meu amigo, eu não vou te botar na justiça. Ele disse, mas tem uma solução. Eu mando matar um pai, tem um seguro de vida, e aí nós paga. Eu disse, não faça isso. Tá? Deixa aí, vamos tocar a vida e deixa que a vida se encarrega disso aí. Em outras palavras, Deus se encarrega disso aí, né? Graças a Deus a gente passou, superou isso aí, né? E ficou feio para quem? Ficou feio foi para ele. Né? Amém, pastor Marcos. Deixa só, eu quero mudar de assunto e quero aproveitar um comentário da Pati, da sua esposa, pra gente mudar desse assunto. Mas antes eu preciso mandar um abraço lá pra Canelinha, meu amigo Jaimir Bairro, né, que tá desde as madrugadas ouvindo a gente, né, Jaimir? Um abraço, querido, Deus abençoe sua vida. Rose Colasso, bom dia, a paz do Senhor Jesus, abraço e bom dia a todos. A Silvana da Silva também está ali com a gente. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, Silvana, Deus abençoe sua vida. A Pati está dizendo o seguinte, ó, lembrando que o templo fechou, mas as vidas estão reunidas juntas toda semana. A gente já falou nisso, né, sobre a questão da célula, né, que vocês têm a célula, é na casa de vocês ou na casa do irmão? Na casa de um casal. Durante um tempo foi na minha casa, mas devido à minha sogra hoje, ela está bem enferma, ela tem problema com demência. A sua esposa falou. E ela está lá com a gente, então a gente decidiu fazer em outro local. Então, atualmente a gente reúne na casa do irmão Mateus e da Vanessa, que são um casal que estão com a gente há um bom tempo. Perfeito. Diante dessa sua colocação, eu quero aqui fazer uma colocação minha também, e a qual o meu
parceiro aqui de bancada discorda totalmente de mim, mas eu quero fazer uma colocação e quero que vocês entendam a minha posição. Eu fui alcançado por uma célula, né? Eu estava com uma corda pendurada para me enforcar, ali em cima, na minha casa. Falar em ali em cima na minha casa, o senhor falou uma coisa aqui que eu ia falar e acabei esquecendo. Eu orei pela minha esposa, tá? Eu orei pela minha esposa. Eu orei 4 anos na Igreja Batista. O pastor Junino congregava comigo nessa época, eu não sabia disso, mas eu orei durante 4 anos e jejuei durante 4 anos pela minha esposa. E lá em cima tinha uma corda para me enforcar, né? E Deus veio e colocou ela aqui embaixo, alugou a minha casa. Ela não me conhecia, eu não conhecia ela alugou a minha casa. Após 20 dias, a Márcia, lembra da Márcia do louvor? Sim, né? pastora Márcia. A Márcia, ela deu a profecia para mim. Deus manda te dizer que a mulher da tua vida já está morando embaixo dos teus pés faz 20 dias, né? E eu com a corda lá para me enforcar. E indo na igreja, e vocês não sabiam disso, a corda estava pendurada, e eu ia lá, te abraçava, ia lá contigo, com o pastor Lucas, que foi o meu grande amigo, estava morando em Tijuca novamente, tive o privilégio de conversar com ele sábado, pastor Lucas, pastora Mari, né? O Tylon foi para a África, né? Que maravilha, quem diria, né? O Caleb está com a gente aí também, e eu com aquela corda lá, abri a porta, a corda balançando lá, né? E o diabo querendo me enforcar, mas Deus estava no controle, graças a Deus. Por quê? Porque eu estava vivendo um momento de oração na minha vida, muita oração. Hoje as calças estão rasgadas na moda, né, Cristian? Mas antes para mim foi joelho no chão mesmo, né? E Deus veio e colocou a Débora aqui. Mas o que aconteceu? Eu estava ali embaixo, sentado na calçada, com 69 quilos, depressivo. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei do dia 11 de dezembro ao dia 6 de janeiro, em 2011, sem abrir a porta da minha casa. Totalmente depressivo, barbudo, viu, pastor? Barbudo, com 69 quilos, entendeu? E aí, o Fabiano Goleiro, que congregava na Igreja Batista Esperança, me deu a mão e disse assim: vamos numa célula com a gente? Eu disse: célula? O que é isso? Eu não sabia o que era uma célula. Tem um pastor novo aí que chegou do Rio Grande do Sul, que é o pastor Lucas, estava em Nova Trento também, se converteu em Nova Trento como você, né? O pastor Lucas também tem um testemunho de vida maravilhoso, temos que trazer ele aqui, né? O pastor Lucas chegou a fazer anzol com prego, não tinha nem dinheiro para comprar um anzol. Anzol com prego para pegar a piava da cachoeira para matar a fome, filho. Vamos trazer ele para sentar aqui com a gente. Foi o pastor que digamos assim, que me deu a mão, né? E eu fui para a célula. E na primeira célula eu já me impactei com aquele momento, célula de homem, né? E da Igreja Batista da Esperança de São João Batista. Na segunda célula eu olhei para ele e perguntei assim, tô ficando emocionado. Não tem uma igreja? Eles têm uma igreja em São João? Tem uma igreja em São João? Eu disse: posso ir lá? Eu disse: pode, vamos lá. Peguei a minha moto no domingo, eu fui para lá. Lá eu recebi o abraço de Deus, do Amarildo. Lembra do Amarildo? Marido que trabalhava naquela loja de disco. Marido do São, sim, o marido é meu discípulo. Marido da Rossi. Sim. Lá eu recebi o abraço de Deus. Eu não vi quem estava me abraçando, porque eu estava chorando demais. E o marido chegou pelo meu lado assim, me abraçou, bem apertado, e eu não conseguia ver quem era. Mas ali eu senti que era Deus me abraçando. Oh, glória. E eu forcei ele assim, tirei, sabe? Tirei ele, olhei no rosto dele, vi quem era, soltei e a gente continuou abraçado. E naquela noite, eu fui para frente e aceitei Jesus. Daquela noite. E não parei de ir uma célula. A única célula que eu não fui, eu pedi para o pastor Lucas colocar no telefone viva voz. Ainda não existia o WhatsApp, não existia a possibilidade de uma chamada de vídeo. E o pastor Lucas transmitiu a célula toda para mim. Botou a linha do telefone e eu fiquei em casa porque eu tinha um serviço, tinha produção para fazer e eu fiquei acompanhando aquela célula. Então eu amo muito a célula. E eu tenho dito, e o pastor Marcos discorda de mim, pelo crescimento dessas igrejas, aonde tem enriquecido os pastores de uma forma, filhos de pastores milionários, eu tenho dito que as igrejas têm que fechar. Eu sou adepto da igreja, tem que fechar. Essas igrejas não tem que fechar, tem que parar de dar dízimo e a gente tem que viver em célula. Célula na casa do pastor Marcos, célula na minha casa, célula na sua casa. E eu
vou levantar essa bandeira para fechar todas as igrejas. E o pastor Marcos discorda de mim. Eu acho que a célula é muito mais importante que a igreja. Vamos lá dar uma ajuda pro irmão que vai ceder a luz, alguém leva um bolinho, um refrigerante, um cafezinho para tomar depois da célula, e vamos viver essa vida assim, sem esses templos enormes, onde pastores estão cada vez mais ricos e discípulos cada vez mais pobres. Qual a sua opinião, pastor Cristian Zunino? A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos que a igreja se reunia no templo e nas casas, né? Então, eu creio que cada coisa, cada situação contribui para um aspecto, né? A célula, ela tem essa pegada de promover comunhão, né? Grupos pequenos, onde se tem comunhão, onde um líder de célula, o anfitrião, ele pode fazer um pastoreamento, um apacentamento mais individual, mais personificado, né? Um discipulado, né? Coisa que numa igreja grande, num templo, normalmente, imagina um templo aí com 200, 300, 1000 pessoas. O pastor não tem como acessar todos, conversar com todos, ter comunhão com todos, não tem como. Então a célula, ela cumpre esse propósito, né? E no nosso caso, nós utilizamos as células também como uma proposta evangelística, né? Então ali é um local onde se pode convidar pessoas que vão ter acesso ao evangelho, vão conhecer a verdade, e como diz a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o templo, ele tem uma outra proposta, né? O templo, onde durante muito tempo a igreja interpretou como sendo um hospital, né? E Jesus é o médico dos médicos, então ali é o lugar para levar os doentes. Hoje eu já entendo um pouco diferente, né? A igreja é um quartel-general de treinamento de soldados para cumprir o ID. Mas o templo tem uma outra proposta. Ali é um tempo de cultuar a Deus, um tempo de celebração, onde uma igreja, por exemplo, que tem muitas células, né? Ela vai poder reunir todas as células e ali junto fazer uma grande celebração, uma grande festa, e ao mesmo tempo receber uma mensagem que é a direção da semana. Em relação ao pastores ter grandes salários, né, não é pecado o pastor ganhar bem. Se ele trabalhou muito e conseguiu ter uma grande conquista e apacenta muitos, ele é digno de ter um bom rendimento, né? Agora, a questão toda é que devem existir realmente lugares onde pastores foram verdadeiros mercenários, né? Mas aí só Deus é para saber quem é quem. Porque no meio do ruim tem o bom também, né? Onde tem o joio tem o trigo. E eu não posso achar que todo mundo é joio, então agora eu vou sair cortando tudo, né? E vamos encerrar os templos, né? Eu penso que não é assim que funciona. Pastor Marcos? Não é que eu não não é que eu não concordo, né? Não é que eu não concordo, né? A célula tem que ter, porque é um ato que lá no altar, lá entre o pastor e os membros, a pessoa não vai se abrir. A célula é porque um se abre para o outro, a pessoa chega envergonhada, tímida, está passando por uma luta, a esposa está apanhando do marido, ou teve um caso lá, né, complicado, e ali vão se conversando e a pessoa vai se abrindo, né, e vai se formando aquela coisa maravilhosa que é a união e a comunhão, né? Mas o templo tem que ter, porque a Bíblia fala que nós temos que ter um lugar para congregar. Então a célula, eu acredito que até ela funciona, e tem aí o Denilson Camargo, que faz um trabalho muito bonito em Tijuca, né? Mas ela tem que jogar para a igreja, porque senão eu perdi o meu tempo, eu vou dizer para mim no espelho que eu sou um ignorante e eu fui para a igreja, né? Eu não fui feito célula na minha casa, mas Deus me levou, né, o propósito dele na minha vida para a igreja, né? Então você precisa, você que vai assistir aí, você precisa ter uma igreja. Jesus falou sobre isso, sobre a porta da igreja. Jesus explicou bem explicadinho, né? A célula é assim, ó, Atos dos Apóstolos, se você for ler, eles enviaram Filipe, né? Filipe foi, acho que até Samaria, né? E ele entrou lá, pregou. Foi Samaria? Foi. Ele entrou lá, pregou, preparou o coração do povo, né? Então ali teve o batismo das águas, mas o povo não recebeu o Espírito Santo, ninguém recebeu o Espírito Santo. A notícia foi, enviaram Pedro, né? Pedro e João foram para lá. Lá, Pedro já explicou. Foram batizados, o batismo de João Batista, né? E nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Aí, apóstolo Pedro entra em ação e começa a colocar as mãos e receber o Espírito Santo. Porque uma pessoa que ela tem o Espírito Santo,
ela sabe onde ela vai comer, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu vou me alimentar do quê? Da palavra. Né? Você é católico, você vai o quê? À missa os domingos. Nós somos cristãos, somos crentes, nós já estamos quase todos os dias nas igrejas, se alimentando da palavra. Nós estamos se alimentando da palavra, nós estamos se revestindo da palavra. Ai, Jesus. Né? E não é? Então, eu acredito que a célula, que eles trabalham com célula, eu acredito ali que ajuda. Nós somos cria da célula, eu, você. Não, nós temos pessoas complicadas, e eu até, se eles dessem a permissão de dizer para eles, procura uma célulazinha para ver se os caras lá já estão preparados para coisar a tua cabeça, para não me dar dor de cabeça. Porque fica 20 anos, 15 anos, 30 anos dentro da igreja dizendo que é crente. Mas ele não dá um testemunho de crente. Ele não acha que não é um cristão, né? E como o pastor disse, nós fomos chamados, né, para ser discípulo. Fomos chamados para formar discípulos e ser discípulo. Mas eu tenho que querer ser discípulo. Né? Mas se eu começar a bater de frente, não, porque aqui rouba, ali rouba, não. É só lá ler 1 Timóteo 4, já vai ver. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos virão homens, né, amantes de si mesmo, Então essas duas cartas, em 1 Timóteo e 2 Timóteo, já explica certinho o que ia vir, o que está aí no nosso meio. Eu já pensei muitas vezes em parar com o rádio, né? Mas eu sou apaixonado pelo rádio por causa dessas coisas assim. O Alexandre me mandou uma resposta aqui bem interessante. Mas antes de mandar um abraço para a dona Lenir Gonçalves em Moema, Itaiópolis, conectada com a gente. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, dona Lenir. Tá vendo os balão que tem aí em cima, né? Que aparece o balão aqui, né? Parece um balão ali, balão, né? Balão dourado ali. É que teve uma festa aqui sexta-feira de aniversário de 3 anos. Senair Cezimbra, e ele está aí com a gente. Um abraço a todos vocês, senhores e pastores e amigos. Abraço, Senair, Deus abençoe sua vida. Eu vou ouvir o Dorival dos Santos, já, Dorival. O Dorival mandou um áudio ali, mas antes eu preciso falar do Alexandre. O Alexandre é terrível, não deixa passar nada. Ô Jair, você percebeu que você mesmo deu a resposta contrária à sua pergunta? Você é cria de uma célula. Você foi na segunda célula e perguntou onde é que tinha uma igreja. Me ajuda aí, parabéns. Me ajuda, olha, já tem uma coisa preparada para você. Eu quero aproveitar enquanto vocês estão rindo aí, só um detalhe, né? Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, né? A célula também é uma congregação, né? Se eu estou reunindo numa casa, eu estou congregando, né? Eu não estou congregando no templo, mas estou congregando numa casa. O que muda? Muda o tipo da estrutura, né? É uma casa, mas eu estou congregando. Então, uma pessoa que hoje ela congrega numa célula, para mim, ela está congregando, né? Ela pode não estar indo no templo. Agora, se ela puder acrescentar o templo também, ela vai... Quanto mais tempo eu passo na presença dos irmãos, para sua vida, né? A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se essa união for numa casa ou for num templo, é união, né? O que Deus não quer é o isolamento, né? O que Deus não quer é que a gente fique distante dos irmãos, né? Porque como ferro afia o ferro, né? Assim, um amigo afia um amigo, então eu tenho que estar junto. E quanto mais tempo eu estou junto, seja no templo, seja na célula, mais eu vou ser afiado, mais eu vou ser moldado, mais eu vou ser instruído e preparado para cumprir o propósito. A Igreja Batista da Esperança, ao qual nós fizemos parte durante muito tempo, ela continua com célula ainda? Continua com célula. Continua com célula. Com certeza. Aí. Então vai lá, depois tu vem cá. Tá. Vou aproveitar a coragem que o camarada já me deu a coragem ali agora. Deixa eu ouvir o Dorival dos Santos. É o filósofo. Dorival fala muito bem, se expressa muito bem. Fala aí, Dorival, Pai do Senhor. Meus irmãos, acompanhando aí vocês aí, eu estava ouvindo vocês falar sobre naquele tema que já veio semana passada, sobre a igreja está sufocando a família, o sistema da igreja. E eu estava pensando aqui, irmão, nós temos que ter uma diferenciação e um cuidado nisso aí, porque senão nós vamos transmitir uma mensagem meio que subliminar a todos que, olha, não precisa tanto ir na igreja, hein? Diminui, vai menos. Mas vamos parar para pensar. Digamos que uma família vai todo dia, de segunda a segunda na igreja. E ela gasta 2h30 durante esse período na igreja. Então vai sobrar quantas horas para ela? 21h30. Quer dizer que essas 2h30 que ele tirou para estar na igreja foi o que sufocou ele, que sufocou a família, que trouxe um problema, que acarretou um problema. E às 21 horas nada lhe fez, nada, foi tudo certinho, nada lhe aconteceu de errado.
Então nós precisamos ver, às vezes não é a igreja que está sufocando. O que está sufocando é a administração do tempo, a administração das coisas, a administração da família. E aí a gente pensa que é a igreja. Não, se nós sabemos administrar, nós vamos conseguir ter um bom resultado. O supermercado está aberto de segunda a segunda, nem por isso você vai todas as vezes no mercado. Você vai quando é necessário, né? Quando lhe convém. Então nós precisamos diferenciar. Em relação à falta de caráter, irmão, é outra coisa que sem a gente perceber, começa a transmitir uma mensagem subliminar que os pastores são mau caráter. Tem pastor mau caráter, tem ovelha mau caráter, e como tem, mano. Mas tem os homens de Deus, as mulheres de Deus. Então a gente tem que diferenciar um do outro, né? Senão a gente começa meio que, sem querer, lá no subconsciente, trazer uma mensagem subliminar de que a igreja é mais problema do que solução. Tá bom? Forte abraço. E eu sempre digo, irmão Jair, amo você, a irmã Débora e o pastor Marcos mais do que chocolate. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida. E tem outra frase também linda, né? Pregue a palavra de Deus, né? Em tempo e fora de tempo, se for preciso. Mas se só for preciso, use palavras. Obrigado, Dorival. Nós não queremos passar a mensagem subliminar, não. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é levantar a discussão e trazer, talvez, soluções para essa questão... da questão do sufoco, para a questão de se manter caráter, né? A gente sabe, nós temos visto coisas assim absurdas dentro das igrejas, mas nós não queremos dizer que a igreja é o problema, não. Oxalá, né? A gente tivesse mais igrejas ainda do que se já tem, mas igrejas verdadeiramente de Cristo, né? E também aquela velha frase, né? Estar na igreja não significa que você está em Cristo. Estar em Cristo é uma coisa, estar na igreja é outra. O ideal seria as duas coisas, que a gente estivesse em Cristo e também na igreja, né, pastor? Exatamente. O irmão tocou num ponto muito chave, que é a questão do gerenciamento do tempo, né? Se Deus pedisse na Bíblia o dízimo do tempo, né, nós teríamos que dar 2h40 para ele por dia só para Deus, né? E esses 2h40 poderia ser também numa igreja, né? Poderia ser, ou pelo menos uma parte desse tempo. Eu acredito que se a gente viver realmente um avivamento, nós vamos ser cada vez mais proativos e envolvidos também com as coisas de Deus. Mas aí vai precisar, nós vamos precisar realmente dessa sabedoria, dessa habilidade de Deus para gerenciar o tempo. O irmão tocou um ponto-chave. Verdade. Porque é justamente a falta de gerenciamento de tempo, né? Que tem causado muitas vezes esses problemas familiares, que nós podemos daqui a pouco colocar a culpa na igreja, quando na verdade a culpa não é a igreja. Eu não estou administrando meu tempo da forma correta. Pastor Marcos? Dorival, eu vou... porque tem coisas que eu tenho que inventar aqui, não. Aí vocês dão um impulsozinho lá para me Ele quer me bater aqui. Uma já vai sair para ele, mas uma... 2h30 na igreja, vamos botar 3 horas. É um sacrifício, é uma batalha, é uma luta. O camarada bata as botas, ou vão procurar um pastor ou um padre. Aí fica lá das 3 ao outro dia, às 4h da tarde, vai ser um enterro. Vai morar no céu. Não quis a igreja, não queria ir na igreja. Tá lá deitadinho, lá com a mãozinha desse jeito. E aí agora começa aquela mentirada. Vai morar no céu. É uma estrela, vai morar no céu. Nunca quis nada com Deus. Nunca sacrificou, nunca deu um tempo para Deus, né? Aí já deu uma resposta, né, Dorival? Eu tô querendo me impulsar, hein? E outra para o nosso irmão aqui, você quer ver o que o Espírito Santo faz? Porque os irmãos estão roubando na igreja. Então, no fim, causa isso. Eu sou pastor, irmão, sou obrigado a defender minha classe. Claro. Eu sou voluntário. E eu tenho caráter. Graças a Deus, eu não preciso do dinheiro da igreja para sobreviver. Quem está me sustentando é Deus. Eu estou sendo fiel a Ele e Ele está me sustentando. Quer ver uma coisa? O senhor Jair tem uma rádio, tá? Pergunta para ele quanto é que ele paga de despesa de rádio, isso, aquilo outro, fora a multa. E de vez em quando vê um aí que dá uma lambada e aquela coisa. Diz para ele, sem dinheiro dá para te fazer a programação da rádio? Dá para o senhor dar pro André, vai abrir um programa aqui de graça? Vai fazer um programa de graça? Não vai, porque ele precisa
dê dinheiro. Aí eu não vou me dar dinheiro porque o Jair vai ficar rico, vai estar com um touro, vai estar bem de vida. Não, você vai ter que dar dinheiro. É ou não é? Não é verdade? Muito bem, então, pastor Marcos. Por isso que eu gosto sim. E todas as... Não, vão impulsando. Irmão, eu tenho que me policiar, irmão. Olha, hora que eu saio daqui, irmão, chego em casa... Eu afronto ele aqui direto. Meu Deus do céu. Porque no filme do Lorival tá certo. Pode ver, Lorival, eu recuo, né? Eu baixo a cabeça, eu recuo. Pra não machucar ele, né, gente? Porque a gente sabe que tudo isso aí é porque ele está ferido, Lorival. É que nós temos que orar por ele. Ele está ferido. Ele esteve num lugar que feriram ele. E ele saiu de um lugar, feriram em outro lugar. Não souberam trabalhar com a pedra, sabe? Então, quando a pedra não está bem trabalhada, bem lapidada, ela começa a ter ponta. E ela começa a ferir, né? Então, nós temos que trabalhar nessa área aí. Né, irmão? Amém. Normalmente, quando a gente está ferido, uma das tendências, não que seja o caso do irmão Jair, né? Isso eu estou falando, genericamente falando, né? Generalizando. Quando a gente está machucado, a gente tem a tendência ao isolamento, né? Nós queremos ficar, de preferência, no nosso cantinho, né? E a igreja é um lugar de confronto. Agora, claro, quando a gente não encontra o nosso lugar, às vezes eu posso estar realmente... Quando eu não encontro um lugar onde a pessoa vai conseguir entender o momento que eu estou vivendo, é muito comum, a pessoa mal chegou no ministério, dependendo do pastor, ele já vai entupindo a pessoa de cargo, entupindo a pessoa de atribuições, né? Quando, na verdade... Às vezes não é o momento certo, sim, né? Sim. Ela precisa de um tempo de cura, um tempo de tratamento, para depois, e fazendo isso, muitas vezes nós pastores acabamos criando novas feridas na pessoa que nem foi curada ainda, né? Então isso acontece muito. Eu digo que há digamos assim, uma falta de, muitas vezes, de observação das pessoas. A gente chega nos lugares, por ser uma pessoa conhecida, e procurar sempre andar bem vestido, né? E dizer aqui que a roupa não faz o caráter, nem a personalidade de ninguém, né? Mas, por exemplo, assim, eu sou servo, né? Eu nunca tive nem auxiliar, nem presbítero, nem diácono, nada, e também nunca quero ser, né? Eu quero ser só servo. Mas a gente chega em algumas igrejas, vai fazer uma visita nas igrejas, eles já querem colocar a gente lá em cima do altar. Nem conhece. Mas por você estar bem vestido, bem alinhado, com um bom terno, uma boa gravata, que eu não compro a minha esposa que me dá de presente, né? Então é esse cuidado que às vezes falta. Né? A casca por fora pode estar uma coisa bonita, mas por dentro pode estar um vazio, né? Querendo fechar as igrejas todas. Adão Autopeças. É o Adão Autopeça que está aí, ô Adão? Um abraço. Amanda Amorim também com a gente. Muito obrigado pela companhia. Adão Autopeças. Será que é o Adão Autopeças? Adão Souza. Será que é meu amigo Adão? Não sei. Tá ali Adão Souza. Adão Souza. Bom dia, na paz de Cristo. É verdade, ele está dizendo aqui, ó. Meu Deus, é forte, né? É forte mesmo. Quem mais que eu vi aqui, rapaz, que precisava mandar um alô ali? Não, Senaíra, eu já falei de Senaíra. Eu estava vendo aqui quem que estava aqui comigo, que eu precisava mandar um alô. Aqui, ó. O pastor Guilherme. O pastor Guilherme faz uma colocação muito interessante aqui, ó. Vamos lá. Pastor Guilherme. 1 Pedro, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está falando sobre o tempo, né? Vamos ver aqui 1 Pedro. Ali, ó. É isso que ele falou, né? Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também... não, esse aqui é o 4. Ele falou, foi do 10. 1 Pedro 4:10, né? Aqui. É isso. Pastor Cristian, o que o senhor quer falar sobre isso? Sobre o tempo? Para nós ouvir um áudio da dona Débora de 5 minutos, meu pai amado. Podemos ouvir? Vamos ouvir? 5 minutos. São 11h18. Como é que está o seu tempo? Tem que ir? Daqui a... Eu tenho mais uns 5 minutos. Uns 5 minutos. 5 minutos. Vamos ouvir o áudio da Débora e nós se despedir então. Fala aí, Débora. A paz do Senhor Jair, a paz do Senhor Pastor Marcos e para o Pastor Cristian, né? Que eu não conheço, né? Que Deus abençoe essa programação, né? E eu quero aqui também dar a minha opinião. Eu gosto de congregar. Eu sou a favor à igreja, sim. Né? A igreja, a gente busca o Senhor, é na igreja que a gente encontra um refrigério, né? Para mim, a igreja é um escape, né? E
muitas das vezes a gente acha que ficando em casa a gente consegue, mas a gente vai se enfraquecendo, né? E a célula, eu fui algumas vezes assim, né? Quando conheci o Jair aqui no lado, né? Mas eu sou mais um culto, assim, né? Célula é bom? Sim, né? Algumas pessoas gostam, né? Mas acho que a gente tem que congregar, sim. O que acontece hoje, muitas das vezes, é que às vezes a gente quer se dar o seu melhor, né? Tem acontecido muito com nós mesmos, né? Com a gente. Vou falar o que acontece com a gente, não com os outros, né? Às vezes você quer dar o seu melhor, às vezes você não é bem compreendido, né? E acontece algumas coisas assim no decorrer do caminho, mas e que acontece em todas as igrejas, né? Porque não é a igreja, né? É as pessoas, né? Então a gente tem que ir para a igreja, agradecer a Deus com um coração grato, não se apegar ao homem. Se entristecemos sim, muitas das vezes se entristecemos, mas isso é para afirmar onde está a sua fé. A sua fé está na igreja tal, na igreja essa ou aquela, ou a sua fé está em Jesus que morreu na cruz, no Calvário, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação. Então devemos buscar, né, por esse céu, devemos ser gratos a Deus, devemos fazer a nossa parte. Devemos estar em Cristo não somente na igreja, mas na nossa casa, no nosso passeio, no meio dos nossos irmãos, no meio da nossa família, dos nossos amigos, né? Daqueles que gostam da gente, aqueles que não gostam. E a gente tem que aprender nessa caminhada, né? Que a gente agrada alguns, desagrada alguns, e o que as pessoas fazem com a gente, muitas das vezes a gente também faz com elas, às vezes nem se damos conta, né? Então, assim, devemos levantar nossa cabeça, seguir adiante, né? Servir a Deus com humildade, com sinceridade, né? E pedir a Ele, né? Que Ele nos ajude, que Ele nos proteja, que Ele seja o nosso guia, né? E que a gente não venha se apegar, né? Em placa de igreja, não. Mas que a gente venha se mudar por Deus, não pelo que a igreja prega, não pelo que o irmão fala, mas que a gente deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e que sejamos verdadeiramente servos do Senhor, não só por aparência, né? Porque não fica, né? E pode até ficar aqui na terra, mas lá não vai entrar. Então é isso que a gente tem que fazer, sabe, irmãos? E eu entendo, né? Até um certo ponto o Jair, o pensamento do Jair, mas é porque a gente tem que aprender. Quando a gente vai, fica lá, né? Fica lá no banco e tem que olhar para Deus, tem que olhar para a cruz, né? E tem que seguir em frente, né? Porque senão se a gente parar de olhar para o céu, para o alto, a gente não consegue. Mas é isso aí, vamos para frente, né? Porque não devemos ficar falando de A e de B e de C, mas devemos olhar para Deus, né? Porque sem Ele a gente não consegue nada, sem Ele a gente não vive, sem a presença do Senhor na nossa vida nós não somos nada, 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 né? E aí o Senhor Ele vai abrindo caminho, vai dando entendimento e a gente vai conseguindo se suportar uns aos outros, né? Isso é o que a gente tem que fazer, né? Suportar, e o Senhor vai nos mudando, né? Nos dando sabedoria, nos dando entendimento, né? E a gente vai conseguir, se Deus quiser, até o fim de nossas vidas, né? Um grande abraço para todos os ouvintes, que Deus abençoe grandemente a cada um. Amém. Obrigado, dona Débora. Ainda bem que ela é baixinha, se fosse grande, né? Fala, né? Deixa eu só mandar aqui os últimos alô para me despedir do pastor. Obrigado, Débora. O Adão está confirmando, realmente é o Adão Autopeças, está lá trabalhando. Patrícia Zunino, essa eu não conheço, né? Esteticista. Minha esposa. Tô brincando. Patrícia, obrigado, querida. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter liberado o Christian. Já estou liberando ele para ir embora, tá? Vai cuidar das crianças hoje?
Não, só tem que pegar eles na escola, num determinado local. Luiz Carlos do Nascimento Vieira, um abraço, seu Luiz, obrigado pela companhia, tá lá no Bom Dia, a paz do Senhor a todos, tá lá no nosso chat do YouTube. Pastor Marcos, para concluir, quer falar da dona Débora, pra gente se despedir do Cristo, agradeceu a gentileza dele? Ô, dona Débora, a senhora tá mais do que certa, dona Débora. Sabe o que eu tava pensando, dona Débora? Eu tenho pena porque eu olho pra ele e não falo nada, dona Débora. Mas eu já falei já pra um líder dele que ele teve lá no passado. Eu tenho pena porque ele não caiu na minha mão, dona Débora. Porque o erro começa lá atrás. Se souber trabalhar com uma pedra, né? Saber trabalhar com você lembra de Jacó lá no Vale do Jaboque? Dá boa construção. Na escuridão ele aparpa lá procurando uma pedra para deitar a cabeça dele. Ele não pegou uma pedra de ponta, ele aparpou, achou uma pedra e colocou. Tem que saber trabalhar com pedra, né? E vai dar um baita no obreiro, dona Débora. Mas eu vou indo, nós vamos levar ele para lá e a senhora vai ver que benção que vai ser, sabe? O Dorival tá dizendo assim para o senhor, ó, dele, pastor Marcos. Não é fácil, não é fácil. Pastor, foi um prazer conhecer o senhor, que Deus abençoe, aqui eu já estou fazendo a minha parte, né? Que Deus abençoe, o senhor está com pressa, né? Que Deus venha abençoar, que Deus venha brandar do céu. Creio que daqui a pouco o senhor vai ligar para o Jair e vai dizer assim, não acredita que aquele homem lá, aquela coisa simples lá, falou que Deus preparou um lugar e um templo, e vai concluir, e vai fazer isso, porque Deus sabe como trabalhar, né? Deus vai surpreender a vida do senhor, e muito, né? Deus vai abençoar a vida do senhor. Amém. Amém? Ó, gente, vá para a igreja, não vai atrás dele. Daqui a pouco ele vai estar lá comigo, vocês vão ver a pedra que vai sair daí. Vai sair, ó, um obreiro de ponta, sabe? Mas não souber trabalhar com pedra, vai dar esse problema aí, ó. Vamos, Zami, um beijão. Pastor Cristian, muito obrigado pela sua disponibilidade. Não sei se o programa foi aquilo que o senhor esperava, de repente o senhor veio aqui para um outro estilo de programa, mas essa é a nossa ideia de confrontar essas ideias, de ter ideias diferentes, para que a gente possa fazer o melhor para o reino, né? Para que todos possam ter uma oportunidade realmente de viver essa coisa maravilhosa que é viver em Cristo, né? Não só na igreja, mas também estar em Cristo, também. Amém. Eu não imaginava como que ia ser, né? Mas eu vim aberto e preparado, né? E quero agradecer, né? Agradecer ao irmão Jair pelo convite, dizer que foi uma honra também conhecer o pastor Marcos. Eu não sabia que a gente ia estar em 3 aqui, né? Mas Deus preparou tudo. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo tema da unidade, né? Da igreja. Então, quando a gente está em mais de uma denominação, né? A gente cumpre um propósito, né? E o ferro aqui afiando o ferro. Em relação ao que a irmã Débora comentou ali, a Bíblia diz, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus, né? Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. E aí vai dizer, né? Ainda não resististes até o sangue. A irmã Débora comentou ali, né, que a gente precisa realmente colocar os olhos de Jesus. Mas eu queria encerrar a minha fala dizendo que, com a experiência que eu tenho hoje, eu vejo que um grande problema hoje dessas pessoas que não estão congregando é que estão buscando perfeição no homem, né? E não vai encontrar. Não vai encontrar. Por mais que nós, pastores, eu procuro ser santo, ter uma vida irrepreensível, e conheço muitos outros pastores que procuram fazer tudo certo, mas ainda assim, mais cedo ou mais tarde, vão acabar cometendo um erro, porque não tem, e o próprio Deus permite que a gente cometa erro. Então eu penso que o grande desafio é nós aprender de fato a viver o que Jesus ensinou, que é amar o próximo, e não tem como amar esperando perfeição, porque todos nós estamos em obras, né? A Bíblia diz que Deus começou uma boa obra e Ele é fiel para completar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. Então o grande desafio é a gente realmente aprender a conviver com as diferenças, né? A igreja é um grande lar de como é que é aquele animalzinho que é cheio de espinho? O ouriço, né? A igreja é um grande lar de ouriços. De imperfeitos, né? Que quando se tocam, se ferem. Mas descobriram, né, que para ele poder sobreviver um longo inverno, os ouriços descobriram que é preciso ficar bem apertadinho entre eles. É, né? Verdade. Então vai machucar? Vai, mas o único jeito de sobreviver ao inverno é se juntar os ouriços. Um abraço, meu querido. Deus abençoe.
E vamos marcar uma próxima, que é muito bom conversar com você, viu? Amém. Deus te abençoe. Fica por aqui mais um podcast desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência, agradecendo ao Supermercado Compre Fácil, a Sarão Imóveis, a Contabilidade Cruz e também a Bela Visão Expert. Retornaremos na próxima segunda-feira, mais um programa Frente a Frente. Estará por aqui com a gente Senair Sesimbra, contando um pouco na trajetória dos vícios, como se livrar das drogas. Um testemunho de vida para edificar a sua vida. Você que está achando que não pode, você vai ver mais uma vez que é possível. Já trazemos vários convidados e estamos trazendo aqui uma série de convidados para falar sobre a dependência química, como se livrar. Senair Sesimbra hoje é um homem que está na igreja, tem o seu programa aqui, Cura da Alma também, e tem batalhado e trabalhado para que muitas pessoas possam trilhar o mesmo caminho que ele trilhou, se afastando totalmente das drogas. Na próxima segunda-feira. Sexta-feira estaremos eu e o pastor Marcos com a Giovana. Ela é de Balneário Camboriú e ela dedicou e tem dedicado a vida dela, todo o lucro da empresa dela e do esposo, uma imobiliária muito famosa no centro de Balneário Camboriú, para a África, Moçambique, Paraguai, Índia, e ela tem levado ela própria, indo na África, levar recursos para essa pessoa. Um bate-papo de informação e de reflexão sobre a verdadeira missão, onde muitos têm se intitulado missionários. E aí você vai sentir aqui, nessa sexta-feira, frente a frente comigo, com o pastor Marcos, a presença dessa verdadeira missionária, que sai do Brasil, do conforto dela, da mansão dela de Balneário Camboriú, e vai para a África lavar, dar banho, construir escola, construir igreja com o lucro da empresa dela de Balneário Camboriú. É fantástico, imperdível. Sexta-feira, frente a frente aqui comigo, Jerusa de Balneário Camboriú, e seu esposo provavelmente vai estar com a gente. Um grande abraço, sejam bons, falem de coisas boas, e eu volto logo mais com a Adair Costa no programa Socorrendo Almas a partir das 20 horas e 30 minutos, e amanhã a partir das 6 horas da manhã, eu e Deus no Sertão, por aqui, nas ondas do rádio, fazendo aquilo que eu gosto para as pessoas que gostam daquilo que eu faço. Um grande abraço, tchau, tchau.